E a gente continua falando sobre este assunto, o fim da escala 6 por 1, o debate sobre este assunto, com o nosso colunista, professor Gessner Oliveira. Professor, muito boa tarde. Esta posição do governo de não topar um apoio financeiro, tributário, mas o Congresso indicar que quer, de que lado que devemos ficar, professor? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Que prazer conversar com você, conversar aqui no CNN Money. Olha, eu acho que de nenhum lado, viu, Fernando? Porque realmente para a economia é uma grande distorção que está sendo seria colocar uma outra distorção para compensar esse problema. Na verdade, a proposta de redução da jornada de trabalho neste momento parece totalmente inoportuna. É algo, quer dizer, só dá para explicar como uma proposta eleitoreira, uma proposta que procura angariar simpatia, votos, mas que gera uma enorme distorção sobre a economia. Em particular, em um momento em que a gente está observando, Fernando, um comportamento da produtividade muito ruim, uma queda da produtividade da indústria, uma estagnação da produtividade em serviços. Com exceção do agronegócio, o conjunto da economia tem mostrado uma produtividade baixíssima. Ora, se você vai reduzir a jornada, manter o salário e a produtividade é estagnada, obviamente, o resultado vai ser que você vai produzir menos. E, de fato, as evidências empíricas vão todas na direção de a evidência de pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, na direção de redução do PIB, na direção de aumento do custo por hora trabalhada, na parte do comércio, então, o impacto ainda é mais negativo. As estatísticas da FEComércio mostram isso de uma forma muito clara. E o que não está se levando em consideração também é o impacto sobre a informalidade. Quer dizer, você está colocando mais barreiras para a contratação, você está colocando mais barreiras a entrada também, quer dizer, alguém que queira começar um negócio vai ter um custo de mão de obra mais elevado. E aí, consequentemente, para as pequenas e médias empresas, isso vai ter um peso muito maior. Para os setores intensivos em mão de obra, vai ter um peso maior. O efeito é de menor concorrência, maiores preços e perda de bem-estar para o consumidor. Então, tudo isso é gerado pela a redução da jornada de trabalho. Eu acho incrível, Fernando, que se fala, não, nós vamos melhorar a vida das pessoas trabalhando e isso vai aumentar a produtividade. Não há nenhuma evidência a esse respeito e não se dá o trabalho, inclusive, de olhar por setor, verificar as peculiaridades e também você vai agravar um problema seríssimo no Brasil, de uma enorme rigidez do mercado de trabalho. Quer dizer, é um mercado completamente engessado. Quando, se você tivesse mais flexibilidade para a contratação, se tivesse menos custo de contratação, você geraria muito mais emprego formal e não teria, na informalidade, quase 40 milhões de pessoas. Então, é uma grande distorção. Agora, você não adianta colocar uma outra distorção para compensar essa distorção. O que tem que fazer é um debate sério, baseado em evidências e que fora do palco eleitoral, não é, Fernando? Então, realmente, eu acho que não tem que estar em nenhum dos lados. Professor, é muito interessante observar esse debate, porque parece que a gente está em dois mundos diferentes, né? Conversando Aham. num aspecto econômico, né? Uhum. Avaliando, entendendo a situação econômica, as condições
para que isso possa ou não ser avançar nesta pauta. E do outro lado da discussão, o mundo político me parece estar absolutamente só pensando nas eleições e existe uma unidade incrível que se vê poucas vezes nesse Brasil recente, de que todo mundo no Congresso Nacional apoia essa história. Partindo desse pressuposto, professor, que o apoio no Congresso é bastante visível, como minimizar o impacto econômico se de fato esta proposta, seja PL, seja PEC, seja aprovada? Olha, eu atribuo essa, digamos, essa quase unanimidade ou grande apoio, unanimidade seria exagero, mas grande apoio, há um constrangimento injustificável. Quer dizer, alguns parlamentares não querem dizer aquilo que dizer como a realidade é. Ou seja, você toma uma medida que encarece o custo unitário do trabalho, não aumenta a produtividade, isso prejudica a economia, prejudica os trabalhadores, leva mais incentivo à informalidade. Eu tenho a impressão que a primeira coisa seria olhar as evidências, seria fazer um debate sério, né, baseado em evidências, em dados do próprio Brasil. Por exemplo, o pesquisador Fernando Holanda Barbosa Filho chama atenção para o fato de que nós já tivemos uma experiência histórica de redução da jornada de trabalho sem gerar impacto sobre produtividade. Então, tem que levar isso como uma das premissas básicas para... Agora, você pergunta, bom, mas como minorar o problema? Há várias formas. Você pode pensar, por exemplo, em mais gradualismo. Né? Você pode fazer um período de transição maior e permitir que, nesse período de transição, você faça testes. Né? Você pode estimular mais a negociação, abrir espaço para a negociação, para que na negociação coletiva você chegue a soluções mais adequadas para este ou para aquele setor. Claramente, um setor capital intensivo, com alta produtividade, terá muita dificuldade em fazer determinados ajustes no tamanho da jornada e com liberdade de negociação, certamente fará. Em setores altamente intensivos em mão de obra e com baixa produtividade, provavelmente você terá que ser mais cauteloso. Então, eu chamaria atenção para uma transição longa, um gradualismo e para máxima flexibilidade de negociação, Fernando, que, aliás, deveria valer em geral. Quer dizer, quanto mais flexibilidade, quanto mais você, no espírito da reforma trabalhista, você fazer prevalecer a negociação àquilo que está determinado como uma regra, eu acho que é uma vantagem, porque os trabalhadores, os empreendedores, sabem melhor como ajustar aos seus contratos do que simplesmente ter uma regra geral para todo o país, para todas as regiões, para todos os setores. Esse aspecto da negociação é interessantíssimo, o professor nos traz, porque há já casos, os casos estão aparecendo aí na imprensa de empresas que sentam ali com seus trabalhadores, negociam escalas diferentes, 5x2, jornadas menores, claro. Enfim, e que isso acaba gerando resultados positivos para os dois lados, mas é algo acertado, não é goela abaixo, como diriam os franceses. Professor Gessner Oliveira, obrigado pela conversa, como sempre. Bom finzinho de quinta-feira, professor. Muito obrigado, igualmente. Um grande abraço. Tchau, tchau.